Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom, mais uma noite de ataques massivos com drones, que atingiu tanto Kharkiv na Ucrânia quanto a região de Belgorod na Rússia, deixando mortos, feridos e muita destruição. Do outro lado, em Genebra, a diplomacia tenta avançar com Zelensky e os Estados Unidos discutindo as propostas de paz, enquanto o Kremlin avisa que ainda não recebeu nada oficial e mantém a pressão. E para fechar, a tensão diplomática do G20, em que o encerramento na África do Sul foi marcado por um boicote dos Estados Unidos e uma quebra de protocolo, que acaba expondo como as relações internacionais estão, no mínimo, estremecidas e o multilateralismo vivendo uma profunda crise. Mas antes de começar, aquele lembrete básico, né? Você, do outro lado, em Genebra, a diplomacia tenta avançar com Zelensky e os Estados Unidos discutindo as propostas de paz, enquanto o Kremlin avisa que ainda não recebeu nada oficial e mantém a pressão. E para fechar, a tensão diplomática do G20, em que o encerramento na África do Sul foi marcado por um boicote dos Estados Unidos e uma quebra de protocolo, que acaba expondo como as relações internacionais estão, no mínimo, estremecidas e o multilateralismo vivendo uma profunda crise. Mas antes de começar, aquele lembrete básico, né? Você que aprecia esse tipo de conteúdo, que já faz parte dessa comunidade, já deu aquele like, aquele bom dia, boa tarde, boa noite, compartilhou o vídeo em suas redes sociais? Já? Ah, então, meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, vamos começar pela Ucrânia, mais precisamente por Kharkiv, né? Porque a segunda maior cidade ucraniana teve uma noite bem difícil, hein? A cidade sofreu um pesado ataque de drones que resultou tanto em destruição material quanto em perdas de vidas. E isso acaba demonstrando que as conversações de paz não significam qualquer diminuição nas hostilidades, né? Segundo informações passadas pelo governador regional, Olesny Nerubov, e por autoridades regionais, o saldo infelizmente foi pesado. Pelo menos 4 pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas. O cenário descrito pelos serviços de emergência foi de destruição espalhada por 2 distritos da cidade. 3 prédios e uma instalação de infraestrutura ficaram em chamas após os impactos. Meus amigos, mas agora vamos cruzar a fronteira porque a Ucrânia também atacou o território russo. O quartel-general operacional da região de Belgorod informou via Telegram que as forças armadas ucranianas miraram diversos assentamentos na região. Segundo eles, foram mais de 95 drones, além do disparo de mais de 5 munições, tudo isso apenas nas últimas 24 horas. A situação foi particularmente intensa no distrito de Shebekino. Lá, a cidade de Shebekino e as vilas de Beziludóvica, Belianka, Grafóvica, Malumikhailovka, Meshkoivoi, Murom e Novaia foram atacadas por um total de 18 drones, sendo que 11 deles teriam sido interceptados ou derrubados. Além disso, o quartel-general informou que um apartamento de um prédio e 2 casas foram danificadas nessa área. Meus amigos, enquanto os drones, mísseis e bombas planadoras atingiam os dois lados, os debates continuavam no núcleo da diplomacia, né? Vamos dar uma olhada primeiro para o lado ucraniano. Zelensky falou hoje, segunda-feira, via link de vídeo diretamente da Suécia, onde ele está participando de uma cúpula. Veja só o que ele disse, abre aspas. Todos nós continuamos trabalhando com parceiros, especialmente os Estados Unidos, para buscar compromissos que nos fortaleçam, mas que não nos enfraqueçam. Fecha aspas. Ontem, a Ucrânia e os Estados Unidos já tinham feito uma declaração conjunta dizendo que rascunharam uma estrutura de paz refinada após as conversas em Genebra, embora, claro, não tenham dado detalhes específicos. Zelensky classificou o cenário atual como um momento bem crítico. Ele comentou que existe muito barulho na mídia, muita pressão política e uma responsabilidade ainda maior pelas decisões que vêm pela frente. E ele insistiu num ponto que considera inegociável. Segundo ele, o princípio central que manteve a Europa em paz por mais tempo do que em qualquer outra época da história precisa ser respeitado. Ou seja, fronteiras não devem ser mudadas pela força. E que se esse princípio não funcionar na Europa, então onde ele iria funcionar? Falando especificamente sobre as conversas de Genebra deste fim de semana, Zelensky disse que a Ucrânia está trabalhando de perto com os Estados Unidos, com parceiros europeus e muitos outros para definir passos que possam acabar com a guerra da Rússia e trazer segurança real. Mas ele não deixou de analisar a intenção do adversário, né? Para Zelensky, Putin quer obter reconhecimento legal pelo que roubou, para quebrar o princípio da integridade territorial e soberania. Ele até elogiou as conversas com os americanos, dizendo que concordaram em pontos que ele chamou de extremamente sensíveis, como a libertação de prisioneiros de guerra ucranianos e das crianças ucranianas sequestradas pela Rússia.
mas ele disse que para alcançar a paz real é preciso mais. Ele falou também que vai continuar explicando o quão perigoso é fingir que a agressão é algo que se pode simplesmente ignorar e seguir em frente. Zelensky pediu aos líderes que não sejam observadores passivos da história e que não fiquem em silêncio, mas defendam que criminosos de guerra não escapem da justiça e que o agressor pague totalmente pela guerra que começou, dizendo que é por isso que as decisões sobre os ativos russos congelados são essenciais e pediu apoio para manter essa pressão financeira sobre a Rússia.